divulgando a boa nova, convidando a conversão. Jesus Cristo anuncia a total libertação. Que a comunicação não se canse jamais. Boa noite. Francine, boa noite. Quem está falando é João Luiz, tudo bem? Tudo bem, senhor João Luiz, a gente posso ajudá-lo. Ô, minha irmã, eu estou telefonando o seguinte, eu falo de Manaus. Alguém de Montes Claros mandou para mim uma mensagem falando assim, a Canção Nova, mais uma vez, prestando um desserviço. O Papa quer tomar a vacina. O bispo de Garanhuns fala contra aqueles que estão fazendo campanha contra a vacina. E vem o padre fazendo um discurso, a Canção Nova, a gente sabe que ela é alinhada com Bolsonaro. Eu gostaria de saber como é que fica a posição da CNBB, como é que fica a posição da igreja, como é que fica a posição da Canção Nova, transmite missa do Papa. Padre, fazendo uma coisa desta, não pega muito mal? O senhor pode entrar em contato para o 12 do BBB. Tá bom, muito obrigado, hein? De nada. Uma boa tarde, que Deus abençoe. Amém, tchau, tchau. Amém, Senhor, também tenha uma boa noite. Boa noite, tchau. Revestido de coisa boa, chamada vacina contra o coronavírus. Vindo revestido de uma coisa belíssima, proteção, saúde, salvar vidas. Cuidado, que é só a capa. Só a capa. Só a capa. Cuidado, eu não estou dizendo que eu sou contra a vacina, não sou, sendo bem claro para você que está aqui, bem claro, para você que está em casa, não sou contra, desde que passe por todos os testes possíveis e imagináveis com qualquer outra vacina, todas as fases necessárias, uma comprovação científica, aí sim eu tomarei, mas enquanto não tiver uma comprovação científica, Padre Helenildo não tomará vacina. Não tomarei. E eu faço até uma pergunta para a vacina que já está aí na praça. Como é que se compra um produto para ser aplicado em milhares de pessoas, em milhões de pessoas, antes da comprovação científica? Eu quero essa resposta. Dê um jeito, ligue no 3186 2000. Quero falar com o Padre Helenildo. Não vou dar o meu número pessoal, estou em rede nacional, mas dê um jeito de me encontrar. Ministério da Saúde, que já comprou a vacina, me responda essa pergunta. Como é que eu compro um produto sem comprovação científica, sem passar por todas as fases científicas que eu já compro, depois eu corro atrás da legalização? Porque a roupagem é sempre essa, tranquila, salvar a vida. Eu comecei dizendo para vocês que os fins dos tempos estão chegando. Os apóstolos morreram uns Veja o que diz o Dom Raul. A você o meu abraço fraterno com votos de muita saúde e muita paz. A pandemia da Covid-19 é um deserto que todos nós, família humana, estamos atravessando. A ciência oferece-nos diferentes vacinas, frutos de muitas pesquisas. Muitos países já iniciaram campanhas de imunização e avançam no enfrentamento desse vírus que é invisível, mas letal. Por isso, é urgente cobrarmos celeridade de nossos governantes para o início da campanha de vacinação. Ainda mais importante, não podemos nos deixar enganar por notícias falsas. As vacinas, antes de chegarem à população, são amplamente testadas por variadas equipes de cientistas independentes, sem compromissos ideológico-partidários. Exija a solução. Insista junto às autoridades públicas para que fortaleçam o SUS, para que cada pessoa, rica ou pobre, tenha o direito de ser vacinado. A vacina nos ajuda a superar a Covid-19. A pandemia se tornará ainda mais perigosa se a desinformação prevalecer, afastando as pessoas da vacina. Convença seus familiares e amigos sobre a importância da vacina. Evite compartilhar notícias falsas que busquem desacreditar a pesquisa científica. Sejamos mais corresponsáveis uns pelos outros.
é dever cidadão e especialmente um compromisso dos que professam a fé cristã. Maria Santíssima, Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, interceda por toda a humanidade na batalha contra a pandemia. Rezo por você, pedindo as bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua família. Bispo diocesano de Garanhuns dizer para vocês, é pecado grave quem faz campanha contra a vacinação, qualquer que seja. Fazer campanhas de vacinação tem salvado muitas vidas ao longo de décadas do nosso país. É preciso que a gente tenha um pouquinho de bom senso e dê razão à ciência, à pesquisa e também à fé. Quem tem fé, quem é de Deus, quem é de Jesus Cristo, dos remédios, se vacina e não fala contra os processos de vacinação. Toda a minha carteira de vacinação está completinha e terei a maior alegria de completar mais uma, a vacinação contra essa danada dessa Covid. Então vamos pedir a Deus muita iluminação, muita luz e muita vida, para que cheguem logo as vacinas e a gente possa novamente, felizes, tranquilos, realizados, podermos partilhar a mesma fé, a alegria de sermos de Cristo, a alegria de nos abraçarmos. Certamente vamos fazer uma fogueira bem grande em algum canto dessas panelas, para a gente queimar as máscaras, tudo. Não vai ser bonito, vai não? Se Deus quiser. Olá pessoal, meu nome é Luiz Carlos Dias, sou professor titular da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. O Instituto Butantan divulgou os resultados de eficácia em fase 3 da Coronavac. 78% de eficácia, com redução de casos graves e nenhuma morte entre os infectados. É um resultado excelente. É uma vacina que vai nos ajudar muito a sair dessa pandemia. Nós vamos certamente precisar dessa vacina e de todas as outras para sairmos dessa pandemia. E também de uma elevada adesão da população brasileira, independente da nacionalidade das vacinas. Mas nesse momento, nós estamos presenciando a maior campanha de desinformação da história desse país na área de saúde pública. Então, como cerca de 50 países já iniciaram as suas campanhas de vacinação contra a Covid-19 e mais de 14 milhões de pessoas já foram vacinadas com segurança e ninguém morreu ao tomar as vacinas, o criminoso movimento antivacinas está adotando agora outras estratégias sujas para assustar a população. Esse movimento está promovendo uma intensa disseminação de mentiras e teorias da conspiração sobre as vacinas contra a Covid-19. Vamos aqui rebater duas das fake news que estão circulando agora nas redes sociais. Uma envolvendo a talidomida e a outra dizendo que as vacinas alteram o nosso DNA. É muita criatividade usada para o mal, infelizmente. A talidomida é um medicamento que foi utilizado como sedativo por gestantes lá nos anos 50, para aliviar casos de enjoo matinal e que causou má formação congênita. Agora circulam mensagens nas redes sociais dizendo que a talidomida foi aprovada às pressas em 1956. As mensagens associam de forma criminosa os efeitos da talidomida às vacinas contra a Covid-19, dizendo que as vacinas também vão provocar má formação congênita em bebês porque elas foram desenvolvidas muito rapidamente. A talidomida não foi aprovada às pressas. Apenas as normas regulatórias na época, há quase 70 anos, eram muito menos rigorosas do que hoje, gente. E testes teratogênicos em animais nunca foram feitos naquela época. Aliás, essa tragédia com a talidomida serviu para aumentar o rigor em todas as fases de testes para o desenvolvimento tanto de medicamentos como de vacinas e revolucionou a indústria farmacêutica. E a ciência avançou muito da década de 50 para cá, convenhamos. Hoje, qualquer efeito teratogênico é investigado na fase de ensaios pré-clínicos em vivo em pequenos animais e nenhuma vacina jamais chegaria à fase 1 de testes clínicos em seres humanos, caso apresentasse qualquer risco para a saúde humana. Nenhuma vacina contém talidomida, gente, assim como nenhuma vacina causa deformidades em bebês. É uma mentira vergonhosa, vacinas salvam milhões de vidas por ano. Nenhuma vacina contra a Covid-19 vai alterar o nosso DNA, que está lá dentro do núcleo das nossas células bem protegido. Esse é um vírus de RNA. O RNA do vírus, como ele é. Imaginem, de forma lúdica, uma palavra gigantesca com 30 mil letrinhas, todas unidas, grudadinhas. Cerca de 27 mil dessas letras estão dentro do vírus, lá dentro. E cerca de 4 mil letras estão fora, por exemplo, naqueles espinhos, na parte externa do SARS-CoV-2. Apenas para facilitar o entendimento, é como se os cientistas pegassem as primeiras 200 letrinhas dessas 4 mil letras que estão na parte externa do vírus,
a parte que ele usa para entrar nas nossas células e infectar o nosso organismo, essas 200 letrinhas elas são então usadas para preparar as vacinas e enganar o nosso sistema imunológico, que é bobinho. Aí o sistema imunológico vai pensar que tem um vírus no corpo e vai produzir anticorpos. Mas o vírus com as 30 mil letrinhas, gente, ele não está lá, porque as vacinas têm apenas um pedacinho do vírus com 200 letrinhas. Aí quando o organismo tiver contato, sim, com o vírus real, com as 30 mil letras, o sistema imunológico vai reconhecer, vai dizer, opa, já conheço esse invasor, e vai lá nos proteger com os anticorpos e a resposta de proteção. Nem a vacina do Butantan com a Sinovac, que usa o vírus inteiro, mas inativado, morto, nem as vacinas que usam pedaços de RNA do vírus, como as da AstraZeneca com a Fiocruz, a da Janssen, a do Instituto Gamaleya da Rússia, assim como nem as vacinas de RNA mensageiro da Pfizer e da Moderna afetam o nosso DNA. Essas vacinas, elas usam apenas um pedacinho do RNA, apenas uma parte pequena do material genético do vírus, aquelas primeiras 200 letrinhas, que não entram no núcleo das nossas células onde está o nosso DNA. Nem o próprio vírus, gente, que coloca dentro das nossas células o seu RNA inteiro, com a palavra contendo as 30 mil letrinhas, consegue modificar o nosso código genético, porque nem o RNA do vírus entra no núcleo das nossas células. Ainda bem. Essas mentiras, essas fake news, não têm a menor plausibilidade científica, porque o vírus, que insere todo o seu RNA nas nossas células, teria muito mais tendência para modificar o nosso código genético, mas nem ele faz isso. Não vão ser as vacinas com apenas um pedacinho do RNA do vírus que vão nos transformar em jacarés, que vão mudar as cores dos nossos olhos ou provocar deformidades em bebês. Mas nós sabemos que o SARS-CoV-2 causa uma série de problemas nos pulmões, no coração, no intestino, no fígado, causa distúrbios neurológicos. O vírus mata e deixa sequelas, muitas delas irreversíveis. É o vírus que já matou quase 2 milhões de pessoas no mundo e está atingindo a marca de 200 mil mortes no Brasil, subnotificadas. É o vírus que tem que ser combatido, não as vacinas. O Brasil tem o maior programa de vacinação em massa do mundo. E campanhas criminosas como essa estão assustando a população e pode afetar não só a campanha de vacinação em massa contra a Covid, mas também podem afetar a cobertura vacinal contra doenças como pólio, gripe, sarampo, meningite e outras. Como as nossas autoridades, lá de cima, que deveriam estar aqui nesse momento combatendo essas mentiras, combatendo a pandemia, que deveriam estar aqui defendendo a importância da vacinação em massa, o uso de máscaras, o distanciamento físico, dando exemplo para a população, mas não estão, porque insistem em negar a pandemia, insistem em relativizar a gravidade de uma crise sanitária mundial. Então nós, cientistas que estamos do lado da população, vamos fazer a nossa parte, mesmo que de baixo para cima. As vacinas que forem aprovadas pela Anvisa e produzidas por instituições centenárias, como o Butantan e a Fiocruz, que são motivo de orgulho para nós brasileiros, assim como as da Pfizer, as da Moderna, que vêm sendo aplicadas em vários países com segurança, devem ser inseridas no Plano Nacional de Imunizações, o nosso PNI, sendo distribuídas para toda a população pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Tanto o PNI como o SUS são motivo de orgulho para nós brasileiros. Não divulgue vídeos ou áudios com mentiras comparando as vacinas com a talidomida. Por favor, não ajude a espalhar mentiras, não repasse informações maldosas e irresponsáveis. Ajude a espalhar verdade, empatia, respeito pela vida, responsabilidade social e defenda as vacinas que forem aprovadas contra a Covid-19. Essas vacinas são o grande legado dessa pandemia e uma vitória absolutamente extraordinária da ciência. Já são 50 países, quase 50 países vacinando suas populações e pouco mais de 14 milhões vacinadas com segurança. Aqui no Brasil nós estamos esperando. Mas a ciência vai vencer a pandemia, vai vencer essa infodemia de fake news e logo nós teremos os primeiros efeitos colaterais da vacinação. Sabem quais? Nós voltaremos a abraçar nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossos amigos. As crianças vão voltar para as escolas, as universidades vão abrir, nós teremos a retomada da economia, todos vão poder voltar a trabalhar sem medo. Nós veremos públicos nos estádios de futebol e em outros esportes, nós poderemos nos locomover, viajar, aglomerar, fazer reuniões, frequentar bares, restaurantes, festas e praias sem culpa, gente. Abrace a causa da vacinação. Fiquem todas e todos em paz e em segurança.